Salve, salve, meus amigos do canal Detetives Vascaínos! Muito bom dia a todos! Como minha agenda hoje me permitiu estar aqui pela manhã, nada melhor que a gente fazer aí um pré-jogo, né? Uma análise rápida do que se projeta entre Palmeiras e Vasco, jogo de hoje à noite, muito importante por sinal, que o Vasco tem aí um cenário positivo, né? Depois de enfrentar uma sequência aí desgastante contra times potentes, times que estão aí nas cabeças do campeonato. E hoje a parada é contra o Palmeiras, né? Um time aí que tá aí tentando chegar perto do Flamengo na disputa pelo título brasileiro, ao lado do Cruzeiro, inclusive. Antes de mais nada, já peço aos amigos, aquela moral de sempre no trabalho, nesse projeto jornalístico, deixa o like, compartilha o conteúdo, joga nos seus grupos sociais, nos seus grupos de zap, nas suas redes, indique aos amigos e faça, né, seus amigos, seus parentes conhecerem esse projeto jornalístico, jornalismo raiz na sua essência, muito sério, sem fake news, beleza? Muito obrigado. Vamos dar prosseguimento. Inclusive vou trazer também um convidado, um setorista, um repórter especializado em Palmeiras, que já vai dar a sua análise sobre o Verdão, o Alviverde Paulista aí, que está também com sérias dificuldades em termos aí de montar a equipe, apesar de um elenco poderoso, né? Mas tem muitas peças que estão ausentes por lesão e o Abel Ferreira tem chance de mudar a forma de jogar, né? Mas é um jogo muito difícil, meus amigos. O Vasco tem que botar na cabeça o seguinte: pontuar ao máximo, né, e tentar jogar com aquela garra, aquela filosofia de jogo que o Diniz aposta, né? Isso ele vem colocando em prática jogo após jogo. O Diniz quer o Vasco construindo sua identidade, tendo uma forma de jogar, não abrindo mão dessa forma de jogar, independente do lugar que estiver, se vai jogar em São Januário, se vai jogar em Belo Horizonte, se vai jogar em São Paulo, enfim. O Diniz quer um time assim, com muita entrega, com muita aplicação tática, coeso e segurança defensiva para evitar erros aí. Uma vitória hoje vai ser fundamental. O Vasco está com 30 pontos, subiria aí para 33, poderia, dependendo da rodada, passar até o Grêmio, o Bragantino, times que o Vasco ainda vai jogar. Então, podendo aí alçar voos maiores, é muito importante, é um divisor de águas esse jogo de hoje, porque pode dar um norte aí na parte alta da tabela, né? O Vasco que estava aí nessa briga de rebaixamento ainda não escapou totalmente, porque é como eu sempre falo, né? Você perde 2 jogos, os times de baixo vencem e aí volta aquele temor. E o Vasco deu uma decolada, engatou uma sequência de 2 jogos com vitória, e aí o que aconteceu? Já foi lá para cima, já aspirou uma outra situação. Então, é muito importante, né, esse jogo de hoje, um jogo que promete muito. Os resultados ontem da rodada foram favoráveis, né? O Atlético Mineiro empatou o jogo em casa contra o Juventude, não conseguiu a passar do Vasco, embora tenha um jogo a menos. O próprio Juventude, que está aí na zona de abaixamento, não saiu dali, está ali ainda aí. Então é muito importante que o Vasco consiga fazer esse exercício de pontuar fora de casa e, se possível, uma vitória, né? Quem sabe aí. Seria maravilhoso, porque o Vasco vai jogar contra o Vitória em São Januário no próximo final de semana, e aí um cenário muito mais facilitado, apesar que o Vitória tá com a corda no pescoço, tendo que pontuar, tirar pontos dos outros para conseguir recuperar aí e sair dessa zona do rebaixamento. Sobre o time para hoje, meus amigos, me preocupa muito essa situação do sistema defensivo do Vasco, né? O Carlos Cuesta deu uma maior segurança ao time, o Cauã Barros também, né? E esses dois não vão jogar por motivos, um por motivo de lesão, outro por motivo de suspensão. Então isso me preocupa demais, é o que está mais me preocupando, porque a zaga do Vasco já não inspirava aí muita confiança com os jogadores que lá estão. É bem verdade que o Robert Renan vai atuar. É um jogador que vem em crescimento e desde que entrou, endireitou também a zaga Cruz Maltina. Mas aí as opções ao lado do Robert Renan não são lá essas coisas, né? Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Lucas Oliveira é um jogador há muito tempo aí, que inclusive esteve com o pé fora do Vasco, podendo ir para time de Série B, time do Sport também, inclusive.
e acabou não saindo, acabou ficando no apagar das luzes e se juntou aí ao grupo principal. E agora, nos últimos jogos, tem sido aí requisitado pelo Fernando Diniz. Inclusive entrou, né, naquela fogueira contra o Flamengo. E isso fez com que o Fernando Diniz abrisse os seus olhos e fizesse com que desse uma oportunidade a mais a esse jogador. Já o Lucas Freitas, ele estava muito bem, enfim, mas o que aconteceu? Uma queda fenomenal naquele jogo contra o Bahia, cometeu aquela falha gritante, e isso aí, essa entrega da paçoca aí, deixou o Lucas Freitas em maus lençóis, tanto que hoje ele não é um jogador aí que estaria apto a jogar, muito embora o Robert Renan já tenha jogado com o Lucas Freitas. Não é uma hipótese totalmente descartada, mas pelos últimos treinamentos, o Fernando Diniz colocou ali o Lucas Oliveira. Então, tudo indica que o Lucas Oliveira vai para esta partida contra o Palmeiras. E a meiuca ali, como eu falei, ontem, né, o Hugo Moura, um jogador que, na visão do Diniz, ele seria importante colocar lá atrás, mas o Vasco não tem jogadores ali de proteção, tá sem o Cauã Barros e o próprio Tietchan está retornando agora, então é uma incógnita, é um ponto de interrogação se ele vai performar da melhor forma. Por isso a importância de ter um cara inteiro ali, e o Hugo Moura vai ser colocado ali e preferencialmente será dada a chance ao Tietchan, muito embora o Matheus Carvalho está ali de sobreaviso caso haja uma necessidade de colocar esse jogador aí. Enfim, no resto, do meio para frente, o Vasco está fazendo bonito ali, em que pese o Verratti não está na sua melhor fase, mas o Ryan é a grande aposta do Fernando Diniz, ao lado do Coutinho e o Nuno também dialogando aí. Importante pontuar que o segundo tempo o Vasco, dependendo da situação do jogo, deve colocar em campo aí o Andrés Gomes, o David, para poder aí performar os contra-ataques e poder, de repente, surpreender a equipe do Palmeiras, que vai jogar para cima, vai vir com tudo para buscar aí esse resultado, porque eles vêm de uma derrota contra o Bahia. E então é muito importante que o Vasco abra os seus olhos. Tem jogadores rápidos o Palmeiras, tem um elenco, né? O Palmeiras tem um elenco, sai um jogador, um top e já entra outro top. Isso faz muita diferença nessa hora final. Então, é um cenário favorável. Bem verdade que o Vasco vem com desfalques sérios, mas o Palmeiras também vem com desfalques sérios, meus amigos. E agora, justamente, para falar um pouco desse Palmeiras, do que se projeta para essa partida, os possíveis desfalques, o que está na cabeça do Abel, eu convidei um repórter, um profissional que pertence aí ao Verdazo, o portal Verdazo, um portal especializado em Palmeiras, o João Verdazo. Ele vai me falar aí como tá esse quebra-cabeça do Abel Ferreira, como está se projetando esse jogo de hoje contra o Palmeiras. Seja muito bem-vindo, João. E aí, o que você tem para nos falar sobre o Palmeiras, meu amigo? Fala, Marcos, abraço para você, obrigado aí pelo convite para participar aqui do pré-jogo. Um abraço também para você que nos acompanha aqui no canal Detetives Vascaínos. Olha, pessoal, o Palmeiras nos últimos jogos teve sempre usado a mesma escalação ali, aquele 4-4-2, mas agora recentemente perdeu aí o Lucas Evangelista e fica a dúvida de como que o Abel vai escalar o time sem o Lucas, que estava sendo uma peça muito importante para esse time. O goleiro com certeza vai ser o Everton, mas que precisa tomar muito cuidado porque está pendurado, se tomar um amarelo fica de fora do clássico contra o São Paulo. O lateral direito, a gente tava com o Kelvin estava em grandíssima fase, jogou até o jogo contra o River Plate, só que ele sentiu, parece que um trauma no dedão ali, teve um problema no dedão do pé, e foi poupado desse último jogo agora contra o Bahia. O Giai, que é um cara bem mais defensivo, um lateral bem mais defensivo, ele entrou e não foi tão bem. O Kelvin deve retomar a vaga dele, é um cara com uma característica bem mais ofensiva. A dupla de zaga, sem muito mistério, deve ser Gustavo Gomes e Murilo. E pela esquerda, o Piquerez também sofreu um probleminha no joelho. Eu tô apostando que ele vai ser poupado, tá? Eu acho que ele não vai enfrentar o Vasco,
por conta desse probleminha que ele teve no joelho, mas então deve pintar o Jefté, que é o novo reforço do Palmeiras aí, de 21 anos, o cara que teve uma pequena falha ali no gol, no gol do Bahia, agora no jogo que o Palmeiras perdeu, ele foi entortado ali pelo jogador do Bahia, e vai ter essa difícil missão aí de marcar o Ryan e algumas subidas também do Paulo Henrique. Boa sorte pro Jefté. Aí o primeiro volante deve ser o Aníbal Moreno. O segundo que vai ser a grande questão. Eu tô apostando que ele deve recuar o Andreas Pereira para fazer a função que estava fazendo o, o, o Lucas Evangelista. Tá? Então o Andreas agora deve atuar mais para trás, como um 8. E aí 2 meias mais abertos. Um deve ser o Felipe Anderson, que deve ajudar o GFT a fazer essa marcação, aí principalmente nas subidas do Paulo Henrique. E o outro, acho que vai ser o Maurício, mas também pode ser Ramon Sousa, pode ser Facundo Torres e também pode ser Rafael Veiga, né? Enfim, tem algumas opções. Ainda tem o Alan, que é um garoto que subiu recentemente da base e tem jogado bem. Tem algumas opções, esse que é o grande mistério aí do time do Palmeiras. Quem que vai entrar nesse lugar do Lucas Evangelista? Ainda pode ser o próprio Andreas Pereira, e aí ele colocaria o Emiliano Martínez para fazer a volância. Alguns mistérios no meio de campo. E a dupla de ataque, é claro que é Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras chega aí num momento que estava embalado, estava com uma excelente sequência no Campeonato Brasileiro e teve essa tragédia desse jogo contra o Bahia, onde com menos de 30 minutos 2 jogadores já tinham se machucado naquele gramado horroroso. E aí eu acho que o resto do jogo todo mundo passou meio com medo de se machucar e ficou um clima meio tenso ali. O Palmeiras acabou saindo derrotado, mas agora contra o Vasco vai precisar retomar o caminho das vitórias aí, senão vai deixar o Flamengo escapar. Vamos ver. Um abraço, meus amigos. Valeu demais, companheiro. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal Detetives Vascaínos. Abrilhantou demais aí. E quem quiser acompanhar o João lá no Instagram do Verdazo, do Palmeiras, coloca lá na busca que é o top as redes sociais desse profissional. Bom, meus amigos, é isso. As cartas estão na mesa e a gente espera aí que o Vasco consiga esse resultado positivo. E você? Está esperançoso? Está confiante? Como está aí o seu coração para hoje? Então, muito bom dia para você e logo mais depois do jogo a gente está aqui no pós-jogo, né, naquela opinião sobre o que foi Palmeiras e Vasco. Aquele abraço!